estávamos morrendo de saudade de vocês, não é mesmo, Ká? Claro, Leidinha, tudo que fazemos aqui é pensado com muito carinho e cuidado para todos que nos assistem. Sem dúvidas. E aproveitando o gancho, já vou dizendo que não é porque o mês de outubro acabou que a conscientização contra o câncer de mama tem que parar, hein? Isso é verdade. Temos que nos conscientizar e ajudar o próximo sempre, e não só em datas de campanha. E pensando nisso, eu fui conhecer o projeto Mamas do Amor, do Colégio Divino Salvador, aqui de Itu. Não vou contar muito para não estragar a surpresa, mas uma coisa eu posso dizer. Essa turminha que você vai conhecer daqui a pouco fez a alegria de muita gente. Não deixem de se cuidar. Prevenção é o melhor caminho. Bom, gente, essa semana eu converso com um terapeuta em uma matéria super emocionante. O Dr. Anderson é o responsável por colocar sorrisos no rosto de muitas crianças. Vocês não podem perder. Já viram que vem muita emoção por aí, né? Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Não é só no mês de outubro que nós devemos falar sobre conscientização contra o câncer de mama, não. É o ano todo. Por isso, eu tô aqui, ó, com esse monte de presente. Você tem noção do que é isso? Não, né? Vou mostrar para você um pouquinho, para dar uma chance para você adivinhar. Ainda não? Isso aqui é um projeto chamado Mamas do Amor. Eu tenho certeza que você vai amar. Então, fica aí para conhecer tudo sobre ele agora. O projeto, realizado pelo Colégio Divino Salvador, que fica em Itu, conseguiu unir alunos, pais e funcionários em um ato de amor e solidariedade. Então, aqui no Colégio Divino Salvador, todo ano no mês de outubro, nós temos uma semana, que é a Semana do Dia das Crianças, que se chama Up Divino. E essa semana, ela tem atividades esportivas, culturais e pedagógicas. E esse ano, a coordenação pedagógica, junto com a psicóloga da escola, resolveram trazer aqui para o colégio essa ação social que chama Mamas do Amor, que vem de São Paulo. Juntos, produziram 400 pares de próteses mamárias que irão para pessoas que tiveram suas mamas retiradas no tratamento contra o câncer de mama e não têm condições de realizar procedimentos estéticos cirúrgicos. A iniciativa do colégio sensibilizou os alunos que acompanharam a professora Mônica, que acabou de passar por essa situação. Ela nos conta como foi quando descobriu. É bem difícil. A primeira coisa que vem na cabeça é que a gente vai morrer, né? Na grande verdade, abre um buraco no chão e é esse sentimento que a gente tem. Eu descobri no final do ano passado, né, com um exame de mamografia que eu já fazia periodicamente. Aí do ano retrasado para o ano passado teve um aumento desse nódulo e aí houve a investigação com biópsia até constatar o câncer mesmo. No meu caso, né, eu fiz uma cirurgia no mês de abril. E eu tirei um quadrante da minha mama, porque o meu nódulo ele ficava na parte de baixo da minha mama. E é importante comentar que eu não encontrei esse nódulo no exame físico, né? Só com a mamografia e o ultrassom mesmo que ele foi localizado ali, né? Então foi bem difícil, a gente não encontra a luz no fim do túnel quando a gente fica sabendo, né?
Mônica fala também sobre como ficou sua autoestima logo que descobriu o câncer. Meu cabelo vinha na cintura, a gente sempre se preocupa com o cabelo, mas eu vou ser sincera, eu quando comecei meu tratamento, eu não me sentia doente, né? Porque eu não sentia dores. Então eu achava que não era comigo que estava acontecendo, então eu não acreditava nessa possibilidade de perder a minha autoestima. Mas infelizmente isso acontece sim, né? Principalmente quando começam a cair os cabelos, né? Então a gente vai se despir de toda a vaidade que nós temos para poder enfrentar, né? Esse desafio, na verdade, né? Que eu acredito que é o nosso livre-arbítrio, né? De como é que a gente encara esse problema que a gente está passando. Então, por mais que a gente se sinta depressiva, que nós tenhamos uma série de ideias ruins na cabeça, a gente tem que ter força e fé, né, para poder alcançar o melhor. Mas a autoestima realmente vai lá embaixo, é muito difícil. Além da família, o carinho dos alunos pela professora teve um papel fundamental na recuperação de Mônica. E para ela, isso fez toda a diferença. Os meus alunos, a comunidade aqui do Colégio Divino Salvador se sensibilizou, né, bastante com tudo que aconteceu comigo. Os meus alunos principalmente, né, até os alunos que eu já tinha dado aula anos anteriores, né, que eu não era mais professora, também se sensibilizaram. Então, assim, essa energia positiva foi muito importante para o meu tratamento. Toda vez que eu me sentia triste, eu corria aqui para o colégio, que todo mundo me achava bonita, me tratava bem, me acolhia. Isso é muito importante. Por isso, a campanha passou a ser ainda mais especial. Os alunos viram a oportunidade de dar esse carinho a outras pessoas, confeccionando essas mamas do amor. Minha madrinha teve câncer de mama e no começo desse ano também a professora Mônica foi diagnosticada com câncer também. E desde então eu comecei a ver o mundo com de outra maneira. E eu comecei a pensar como que eu poderia ajudar essas pessoas que estavam passando por um momento tão difícil. Então eu deixei meu cabelo crescer, tendo como objetivo cortar mesmo, e daí por final deu 18 centímetros e foi doado para ONG daqui de Itu, que se chama Anjos da Peruca. É muito bom, né? Saber que você está fazendo uma pessoa feliz, uma pessoa vai ficar contente com essa ação, né? É bom poder ajudar e elevar a autoestima dessa pessoa que está passando por um momento muito difícil, e a autoestima é tudo, né? Então, além do cabelo, você descobriu outra forma de poder ajudar também agora. Sim. É uma sensação muito gratificante você poder ajudar o próximo, principalmente para uma mulher que acabou de passar por aspectos cirúrgicos e agora ela poder se sentir bonita novamente. É a melhor sensação que uma pessoa pode ter. Olha só que interessante, gente, são produzidos vários tamanhos. Aqui nós temos, por exemplo, tamanho 40, 42, 44 e 46. Mas aqui são feitos também até o tamanho 56, na verdade? Isso. E a Mônica vai mostrar um pouquinho agora pra gente o processo disso, Mônica. Como que é feito, então, essa mama? Então é assim, nós utilizamos meias de poliéster, nós utilizamos o alpiste canadense, precisamos da fita, do saquinho e do preservativo para produzir. Então, o primeiro passo seria encher a meia de poliéster com o alpiste canadense. Nesse processo, nós já determinamos o tamanho da mama, porque nesse recipiente a gente já tem os tamanhos especificados. Então, você enche até o tamanho da mama que você deseja. Aí, depois que a gente passou desse processo, a gente dá um nó na meia e aí a gente contorna ela novamente com a própria meia para ficar mais reforçado. Aí depois disso feito, aí nós já temos a mama pronta, ela fica dessa forma aqui, ó, depois de encapada novamente, aí já é colocado o par dentro do saquinho. Aí nós colocamos o manual de instruções para que a mulher possa utilizar corretamente, o preservativo para os dias de praia, de piscina, para você encapar a mama. E aí finaliza com a fitinha cor-de-rosa que simboliza o câncer de mama.
Perfeito, então é um processo super rápido. Aí depois só é feita a separação ali naquela mesa. Exatamente. Aí depois essa embalagem já pronta, vem aqui para essa mesa, onde é etiquetado pelo tamanho da mama e selecionado, né, em caixas para poder encaminhar já separadamente. As mamas do amor, por mais simples que pareçam, podem elevar e muito a autoestima de uma pessoa. Nós aí alcançamos pessoas que não têm condições de fazer a reposição da mama com silicone, né? Quando é feita a mastectomia, que é a retirada da mama toda. Então você devolve a autoestima para a pessoa, né? Então, a partir do momento que ela pode colocar o sutiã e colocar essa prótese, ela vai se sentir bem, né? Ela não vai sentir que as pessoas estão reparando ou olhando, né? Por mais que isso não aconteça, mas a gente pensa dessa forma, né? O projeto foi realizado em parceria com a instituição Mamas do Amor. E quem quiser ajudar, é só entrar no www.mamasdoamor.com. No site, você pode encontrar formas de ajudar e conhecer mais sobre esse lindo projeto. As próteses feitas pelo colégio foram doadas para organizações de Itu que já trabalham com tratamento de câncer, para que assim possam ser encaminhadas para as pessoas que realmente necessitam. Nesse ano de 2017, comemora-se 100 anos de terapia ocupacional no mundo. Por isso, trouxemos aqui hoje o terapeuta ocupacional Anderson. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Camila. Muito obrigado, por estar aqui hoje. Vai ajudar a gente, vai tirar muitas dúvidas nossas. Muito obrigada, viu? De nada. Vou falar para vocês um pouquinho do Anderson. Estou com a minha colinha aqui. O Anderson é terapeuta ocupacional, professor universitário especialista, pós-graduado em neurologia infantil e adulto e pós-graduado em psicomotricidade clínica e relacional e mestrado em psicanálise infantil. Muita coisa, né, gente? Mas hoje nós vamos focar mais em reabilitação de crianças. Ele vai explicar um pouquinho pra gente. Mas, Anderson, dá um geral, o que é a terapia ocupacional? A terapia ocupacional é uma profissão da área de saúde. Ela começa como área de saúde no período da Primeira Guerra Mundial, né? Em 1917, uma terapeuta ocupacional, que é Eleanor Clark Schlegel, americana, ela começa a terapia ocupacional e a Associação Americana de Terapia Ocupacional começa aí a partir do período de guerra. E aí que começa a solicitação de terapeutas ocupacionais para o tratamento de recuperar os soldados de guerra, né? Então aí foi começando a reabilitação física, inicialmente, principalmente de amputados que estiveram na Primeira Guerra, e daí em diante foi se evoluindo a terapia ocupacional no mundo e hoje ela abrange diferentes áreas, tanto na área de saúde, educação, como na esfera social, na cultura e na arte. Bacana. Queria que você falasse um pouco pra gente da sua profissão. O Anderson hoje, ele trabalha mais em qual área? O Anderson, terapeuta ocupacional, eu me especializei na área de neurologia infantil, né? Mais especificamente na área de neuropediatria, na reabilitação de crianças, que vai desde o período de 0 meses aí de vida até a faixa etária de 12, 14, 16 anos, a criança e o adolescente.
Com os bebês a gente trabalha a questão da prematuridade, né? Os bebês que chegam nas UTIs neonatais, que precisam de apoio para o seu desenvolvimento, e aí depois passa por um período de intervenção essencial, onde a criança é estimulada no seu desenvolvimento, e no período escolar ela vai ter necessidades físicas, psíquicas, sociais, motoras, perceptivas, que o terapeuta ocupacional acaba ajudando ela a desenvolver na medida que o seu desempenho vai acontecendo em cada fase da vida. Essas crianças, né, ele estava explicando pra gente aqui sobre as crianças que você atende, muitas delas, elas têm consciência de que você está ali para ajudar e algumas não, né? Explica pra gente um pouquinho sobre isso. À medida que a criança entra para o tratamento de terapia ocupacional, como a gente utiliza muito na terapia o lúdico, o brincar como experiência da criança mesmo, é no brincar adaptado que a gente utiliza, que a criança vai percebendo e tomando consciência das suas dificuldades, que ela tem limitações físicas, motoras, perceptivas, cognitivas, e é brincando na interação com o terapeuta ocupacional que a gente vai ajudando ela a entender esse universo das dificuldades, das incapacidades funcionais que ela tem e criando possibilidades de habilidades funcionais para que essa melhora tenha uma função no dia a dia dela, em movimento ou em gesto. E é muita responsabilidade, né? Porque tá tratando de uma criança, ela ainda tá em fase de aprender, né? Tá começando a viver. Como é que isso representa para você, né? Assim, seu grau de dificuldade. A questão da dificuldade da criança, assim, quando a gente pega num primeiro momento, a gente vê que ainda ela é um ser cheio de dificuldades, cheio de limitações, principalmente no seu cotidiano, onde o terapeuta ocupacional vai estar trabalhando. Então ela tem dificuldade para tomar banho, ela tem dificuldade para trocar de roupa, ela tem dificuldade para segurar a mamadeira. Todas essas dificuldades que ela vai apresentando a partir das limitações que ela tem, por causa das incapacidades funcionais que ela tem, a gente vai tornando isso habilidades, dando condições para que ela segure a mamadeira, para que ela engatinhe, para que ela pegue o brinquedo na mão e segure e brinque. Às vezes o simples chacoalhar de um brinquedo, para a gente é a coisa mais óbvia do mundo, mas para uma criança que apresenta limitação, isso é extremamente importante de acontecer na vida dela, para que ela consiga entender o seu processo de desenvolvimento. E deve ser, né, assim, tão bonito, porque ele falando aqui, a gente já fica feliz de ouvir, né? E cada reabilitação tem um prazo. Tem umas pessoas que são um pouquinho mais devagar, tem umas que vão mais rápido. Como é que você analisa isso, né? Assim, como é que você percebe? E também uma outra pergunta, até que depois eu quero, né, que seja a próxima, mas assim, às vezes você conhece uma criança, você já nota, mesmo que os pais não tenham notado ainda que ela tem esse problema, você já consegue visualizar isso? Você já consegue ajudar? Como é que é? Sim, a criança, quando ela chega para a terapia ocupacional, ela vai passar por um processo de avaliação inicial, uma anamnese, onde a gente vai estar observando o perfil ocupacional dessa criança. Como é que ela desempenha as atividades, ocupações no dia a dia dela. Todas as tarefas que a gente se envolve no dia a dia, banho, tomar banho, escovar os dentes, alimentação, segurar de uma colher, de um garfo, tudo isso é observado a partir de um perfil ocupacional e do papel ocupacional que essa criança está desempenhando, no momento em que ela é um ser brincante, que ela está brincando ainda com as coisas, aprendendo. Então a gente vai ver se ela está, através do brincar, desenvolvendo as habilidades funcionais que é da vida. Tá? Seja seu desenvolvimento emocional, seu desenvolvimento afetivo, sua coordenação motora, sua percepção frente às coisas que existem diante dela, diante do brinquedo mesmo, quando ela tem que perceber qual é a causa e o efeito que gera aquilo no corpo dela, na estrutura do corpo dela, no pensamento dessa criança. Certo? E aí, a partir dessa anamnese, desse perfil ocupacional, a gente vai criando possibilidades com brinquedos e brincadeiras e dando condições para a criança desenvolver essa habilidade, tá? E se torne uma capacidade na vida dela. Nesse caso, né, a coordenação motora, então, é o mais complicado de uma criança, né? Essa que você está falando, do chacoalhar, do pegar um brinquedo, né? Assim, às vezes ela chega ali, ela não consegue fazer nada e aos poucos você vai estimulando e você vai conseguindo fazer. O menor tempo, assim, de uma reabilitação, você lembra para explicar pra gente? Porque às vezes demora mais. Vai depender de cada criança, né? Não existe um tempo certo para você fazer um processo de neuroreabilitação, que a gente costuma falar, porque depende de um processo que é neuroplástico no cérebro.
cérebro. O cérebro tem que se adaptar aos estímulos para que a gente consiga dar condições para essa criança desenvolver. Então vai depender de cada criança. Tem criança que tem uma motivação muito rápida, uma motivação do seu corpo, da sua intenção, do seu movimento, e consegue executar atividades muito rápido e começa a desenvolver a brincadeira, e aí ela vai se estimulando e vai conseguindo. E tem crianças que demoram mais. Então tem crianças que acabam sendo um pouco mais apáticas, tem crianças que apresentam transtornos de movimento que dificultam ela de conseguir superar novas etapas de desenvolvimento. Então depende de cada caso. É um trabalho artesanal, praticamente. E tem algum caso, né, mais marcante para você, assim, que você lembra, que marcou a sua história, né, como profissional, que você possa, claro, falar pra gente? Tem um caso bem interessante que, na verdade, foi da minha supervisão clínica, ainda no período de faculdade, no último ano, que eu me lembro que eu tinha que atender um caso de uma criança, ela tinha 6 anos na época, e essa criança tinha sofrido um traumatismo crânioencefálico por um acidente de carro. E ele estava na UTI, e os médicos passavam por ele o tempo inteiro, e ele não tinha reação, e ele não tinha modificação de comportamento nenhuma. E a partir do perfil ocupacional da criança, eu fiz uma análise musical dela, do que ela gostava na época de música. E a gente começou a trabalhar na UTI com a música das Chiquititas. E foi com as músicas das Chiquititas que a gente conseguiu trazer a percepção dessa criança de novo. Ele começou a trazer respostas sensoriais e começou a responder na UTI. Aí ele logo despertou, uns 2 dias depois desse trabalho, e aí a gente conseguiu fazer ele sair do coma, praticamente. A partir desses estímulos. Junto com a equipe foi discutido, o estímulo foi extremamente importante para essa criança, e o mais emocionante foi no último ano de faculdade, no último dia de aula, na minha última supervisão, eu encontrei com ele no hospital, e ele chamou o tio da música. Olha então só. Foi muito interessante esse trabalho. Olha o tio da música chegando ali. Nossa. E aí foi assim o resultado de um trabalho que foi feito de terapia ocupacional na UTI, no coma dessa criança. E os familiares, com o comportamento deles, eles ficam muito apreensivos? Ai, meu filho já está melhorando, meu filho já está, né, tendo os mecanismos, como é que é? Eles ficam muito em cima de você? Olha, inicialmente sim, existe toda uma ansiedade da família, né, em torno do desenvolvimento dessa criança, do neurodesenvolvimento, o que vai acontecer com essa criança, se ela tem perspectivas. Geralmente os familiares vêm muito frustrados, porque já falam inicialmente que ele não vai ter desenvolvimento, ou que ele vai ficar só numa cama, que não vai acontecer nada. E aí a gente vai trabalhando, orientando a família, para que essa família tenha condições de ajudar esse indivíduo. E principalmente acreditar nas capacidades funcionais que existem dentro desse indivíduo. E como é que se sente o Anderson? E o Anderson, a pessoa Anderson, trabalhando, né, nessa parte, sendo tão profissional assim? É um trabalho assim emocional o tempo inteiro. Eu me emociono mesmo falar de terapia ocupacional. Eu tô vendo, ele tá emocionado realmente. Pelo que eu sempre discuto em terapia ocupacional em aula com meus alunos, que a gente tem que ter uma sensibilidade clínica, de você entrar na humanidade do outro, de entrar na fragilidade do outro e de tentar se colocar naquele lugar e sair dele, para descobrir para onde que a gente pode ir. Então a gente vai criar asas e voar junto. Gente, realmente ele está emocionado e acabou me emocionando aqui também. Tem até uma frase que com certeza você sabe, eu não lembro ao certo, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Outra alma, isso, que é do Jung, né? Do Jung. O Jung vai falar disso, que eu acho que é isso. É quando você toca, aí a terapia ocupacional tem essa magia, que ela acaba sendo mágica de dar condições de existir. Onde não existe uma perna que anda, onde não existe um braço que mexe, a gente dá condições. É como eu falo aqui no tempo do trabalho de terapeuta ocupacional, você acaba vendo e percebendo que você dá alma ao corpo. Não adianta você dar só a função, o movimento. Se você não der alma e sentido àquele corpo, você não vai estar reabilitando esse indivíduo na sua capacidade funcional que ele tem inteira. O seu potencial de indivíduo. E quando você vê, né, aquela criança, aquele pequenininho ali, né, dando os passinhos, que você sabe que foi o seu esforço, é nítido, eu tenho certeza que você se emociona, que você fala, né, obrigado, eu sei porque eu existo, né, o meu trabalho está sendo muito bem feito. As nossas mãos se estenderam ali, né, que é
Os terapeutas ocupacionais, a maioria hoje ainda são as mulheres, são chamadas terapeutas, as terapeutas fadas das mãos, né? Então a gente tem essa coisa de ampliar as nossas mãos para o outro e dar condições de movimento, de função, de capacidade, de habilidade, de entendimento do seu corpo na vida. Que bacana. Quanto tempo já você está nessa profissão? Eu trabalho como terapeuta ocupacional há 17 anos. 17 anos, gente. Eu acho que cada pessoa é uma experiência, né? Não é tudo a mesma coisa. Que tem muitos trabalhos que aquela rotina, aquela coisa. E você não. Cada dia é uma vida, cada dia é uma história, cada dia é uma superação. A escolha foi muito por causa dessa criatividade diária, né? Eu sempre fui um ser muito criativo. Então, a terapia ocupacional, ela possibilita isso, de cada entrada, cada paciente, cada forma de você agir sobre o outro é uma forma de ser. E o modelo canadense de desempenho ocupacional, ele possibilita isso, que o terapeuta se desnude de todo o seu perfil técnico e se adapte à necessidade que o indivíduo quer. Se a criança quer brincar no chão, eu vou ao chão para brincar com ele. Se ele quer brincar na pracinha, eu vou na praça brincar com ele. Se ele quer brincar no parque, no shopping, o terapeuta ocupacional vai. Então, a terapia ocupacional, ela tem essa amplitude do setting terapêutico, de ir aonde o indivíduo precisa para que ele alcance o social e faça parte realmente dessa sociedade inclusiva. É bacana porque, assim, por exemplo, uma criança, um filho meu, de repente, eu vou levar para essa terapia e aí você tem o meu filho, né, no caso, tô dando um exemplo, aí tem a mim, tem a nossa família inteira, todo mundo preocupado e todo mundo esperando que o Anderson nos ajude. Aí quando você consegue ajudar, você faz muita gente feliz, né? Como é que você se sente nesse momento, assim? É muito gratificante, né, o trabalho do terapeuta ocupacional, porque diariamente a gente tem isso, essa gratidão que na verdade acontece por parte dos familiares, de a gente conseguir realmente dar condições para aquela criança conseguir se desenvolver e ajudar também as famílias a entenderem esse processo, que é ter delicado, um filho, né? Deficiente, né? Porque é muito fácil você falar ter um filho, mas quando se trata de ter um filho com deficiência, essa família não está preparada para isso. Ela não, o ser humano, ele não veio preparado para lidar com a dificuldade, com a deficiência, com as limitações, né? Então a gente vai orientando, a gente vai dando condições também para a família, para que ela tenha estrutura, né? Que ela tenha uma organização para que ela consiga ajudar esse indivíduo dentro da casa, quando ele vai para a escola ou quando ele vai para inclusão escolar no município. De alguma forma a gente vai ajudando a essa independência funcional. E muitas vezes, né, até os próprios pais não aceitam que o filho tem esse problema, né? E aí o problema fica maior ainda. Né? Sim, aí o problema aumenta, porque na verdade assim, quando os pais não aceitam, e isso é muito natural, esse não aceitar inicialmente, a gente está lidando com um processo que é o processo de luto, né? O primeiro enlutamento, onde que o indivíduo deseja esse filho perfeito, muitas vezes com características já próprias, de olhos azuis, loiro, tudo. E não é isso que vem, né? É uma criança com uma outra realidade, com uma deformidade, com uma microcefalia ou com ausência de um membro, e a gente vai dar condições para que esse indivíduo se aproprie dessa criança também, afetivamente, e que desenvolva um apego para que essa criança consiga se desenvolver. Eu fico muito feliz, né? Estou honrada, Anderson, pela sua presença, por saber que existem profissionais como você, que a gente, no nosso dia a dia, a gente se debate com, né, assim, com várias pessoas. Mas assim, você escutar uma história tão bonita, né? Uma pessoa que se entrega na profissão, que é lindo isso, esse trabalho, né, que você faz. Então, parabéns. Obrigado. Né, em meu nome, em nome de convite. toda a equipe da ITV, parabéns pelo seu trabalho. Que você tenha cada vez mais sucesso, né, na sua área. Que Deus te dê cada vez mais força para você continuar ajudando muita gente, muitas pessoas. E que você seja sempre feliz, porque a energia que ele transmite aqui, que eu estou sentindo, eu acho que o pessoal de casa também está vendo, é maravilhosa. Obrigado. Anderson, eu queria só que você deixasse um recado para o pessoal de casa, se você quiser falar alguma coisa, uma mensagem positiva.
Eu acho que o vontade. aprendizado desse ano leva desse universo de terapia ocupacional, que a gente também, como terapeuta ocupacional, a gente aprende todos os dias a ser um pouco melhor. Então eu vejo que assim, não existem limitações. As limitações são nós mesmos que criamos essas limitações. Às vezes a gente fica, muitas vezes, resmungando porque não tem isso, ou porque não fez aquilo, porque naquele momento a fila do banco estava cheia, e na verdade tem muitas outras coisas para a gente estar vendo, né? Tem muitas outras coisas para a gente estar amando, para a gente estar gostando, para a gente estar apreciando. Então a gente tem que resgatar um pouco a apreciação do belo, né? E parar um pouco com essa coisa de ficar apreciando só aquilo que deprime, aquilo que desgasta, aquilo que deixa a gente para baixo. Tá vendo, gente? Eu finalizo, né, essa gravação com a mensagem que ele acabou de dizer. Não existe limitação. Nós é que nos limitamos. Nós que nos limitamos. Muito obrigada, Anderson. Obrigado, Obrigada mesmo. E vocês aí de casa, continuem assistindo Blogueiras na TV. O programa de hoje, infelizmente, chegou ao fim. Mas logo, logo estamos de volta com muitas novidades. Um beijo e até o próximo programa.